Olá! Hoje a gente mergulha em Atos capítulo 10. É uma história assim bem marcante, né? Um encontro que muda muita coisa. Entre Cornélio, que era um centurião romano, e o apóstolo Pedro. Fala de visões, divinas e principalmente de quebrar barreiras. Barreiras que pareciam tipo intransponíveis. Então vamos lá. A gente começa em Cesareia com esse Cornélio. Ele não era judeu, né? Um gentil. Mas o texto descreve ele como um homem piedoso, temente a Deus e generoso também, orava bastante. Aí um dia ele tem uma visão, bem clara mesmo. Um anjo aparece e diz que as orações dele foram ouvidas, e para mandar buscar Simão Pedro lá em Jope. Sim, e é fascinante como ele é apresentado, né? Um oficial romano, parte do poder que ocupava a região, mas ao mesmo tempo reconhecido por essa devoção. Uma devoção genuína. Isso já, sinaliza que algo diferente vai acontecer. Porque, né, a separação cultural e religiosa entre judeus e gentios era muito forte na época. E a instrução do anjo é direta, é um chamado que vem de um lugar inesperado, digamos assim. Totalmente. Enquanto isso, os homens de Cornélio estão viajando, né? E Pedro está lá em Jope. Ele sobe no terraço da casa para orar, por volta do meio-dia. Aí ele sente fome. E enquanto espera a comida ficar pronta, ele entra numa espécie de transe. E aqui a coisa fica muito interessante. Ele tem uma visão. Um lençol enorme descendo do céu, preso pelas quatro pontas. E dentro desse lençol tinha todo tipo de animal. Quadrúpedes, répteis, aves. Animais que a lei judaica considerava impuros. Aí uma voz fala: "Levanta, Pedro, mata e come." E a reação dele: imediata. "De modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada impuro ou imundo." Bem enfático. Exato. Mas a voz insiste, 3 vezes, dizendo: "Não chame impuro ao que Deus purificou." E logo depois que a visão acaba, batem na porta. Eram os homens de Cornélio. Essa reação tão forte do Pedro, o que ela mostra sobre o peso dessas leis para ele, mesmo sendo apóstolo? Mostra o quão profundas eram essas raízes, né? Essas leis não eram só regras sobre o que comer ou não comer, eram parte da identidade judaica, marcadores de separação do resto do mundo. Então, essa visão é um choque direto. Começa com a comida, sim, mas a mensagem de Deus vai muito além, sabe? Deus está preparando o Pedro ali para rever conceitos muito, muito arraigados sobre quem é puro, quem é aceitável. Não só no prato, mas principalmente pessoas. Faz todo sentido. Aí o Espírito Santo confirma para ele, né? Diz para Pedro ir com aqueles homens sem duvidar. Pedro os acolhe por uma noite e no dia seguinte parte com eles para Cesareia. Alguns irmãos de Jope vão junto. Chegando lá, ele encontra Cornélio esperando. E não só ele, mas parentes e amigos próximos reunidos. Cornélio até tenta se ajoelhar na frente de Pedro, mas ele não deixa. Ele levanta Cornélio e diz: "Fique em pé, eu também sou só um homem." E aí, já dentro da casa, com aquele monte de gentios reunidos, Pedro faz uma declaração fundamental. Ele diz: "Vocês sabem muito bem que é proibido para um judeu se associar com um gentil ou mesmo entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou imundo." O que significava isso, ele entrar na casa de um gentil, naquele contexto específico? Significava romper com tudo, basicamente. Séculos de tradição, de interpretação da lei mosaica. A entrada do Pedro ali, naquela casa, já era um ato revolucionário por si só. Era visão sendo colocada em prática, entende? Ele está articulando ali ao vivo e a cores a mudança de paradigma. Aquela distinção ritual entre judeu e gentil estava sendo superada pela ação direta de Deus. Impressionante. Aí Cornélio conta a visão dele, do anjo, e Pedro, entendendo tudo, começa a pregar. Ele fala sobre Jesus, a vida, o ministério, a morte na cruz, a ressurreição e a mensagem central: perdão dos pecados para todo aquele que crê em Jesus. E ele afirma com todas as letras: "Agora eu reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita gente de qualquer nação que o teme e faz o que é justo." É a declaração explícita da universalidade do evangelho, né? A aceitação de Deus não está mais ligada à etnia, à nacionalidade, mas sim à fé em Cristo e a uma vida que busca agradar a Deus, uma vida de retidão. Exatamente. E aí vem o clímax, talvez.
Enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que estavam ouvindo a mensagem. Eles começam a falar em línguas estranhas e a louvar a Deus. Os crentes judeus que tinham ido com Pedro de Jope ficam, assim, boquiabertos, assombrados mesmo. Imagino. Deve ter sido um choque tremendo para eles. Ver gentios recebendo o Espírito Santo da mesmíssima forma que eles receberam lá no começo, em Pentecostes. Esse evento é a confirmação divina. É o selo de Deus naquilo tudo. É um paralelo direto com Atos 2, né? Quando o Espírito veio sobre os primeiros discípulos, todos judeus. O ponto chocante aqui é que esses gentios recebem o Espírito antes de qualquer rito judaico, sem circuncisão, sem nada que muitos achavam essencial. Isso forçou todo mundo ali a repensar, uma redefinição teológica radical ali na hora, confirmada por uma manifestação do Espírito que ninguém podia negar. Era visível, audível. Sim, não tinha como negar. Vendo tudo aquilo, Pedro faz a pergunta que meio que sela a questão. Será que alguém pode negar a água do batismo para estas pessoas que receberam o Espírito Santo igualzinho a nós? Uma pergunta retórica, claro. E ele ordena que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então, o que a gente tira disso tudo? Esse capítulo 10 de Atos, ele narra uma virada fundamental na história da igreja primitiva. Através dessas visões, que foram coordenadas por Deus e pela ação direta do Espírito Santo. A mensagem de Jesus mostra seu alcance universal de forma explícita, quebrando barreiras sociais, religiosas, culturais, barreiras muito profundas. Exato. E fica uma reflexão, né? A história mostra personagens importantes como Pedro e Cornélio, confrontando e superando seus próprios preconceitos, superando tradições muito fortes, sendo guiados por essas experiências com Deus. Isso convida a gente a pensar que barreiras ou pressupostos existem no nosso próprio entendimento hoje. Talvez leis não escritas nas nossas comunidades, nos nossos círculos, que podem estar sendo desafiadas por Deus, nos chamando para uma visão mais ampla, mais inclusiva do que Ele pode estar fazendo no mundo. Fica a pergunta.